Cine Magazine. Apoio Usiminas e MSA, Tecnologia da Informação. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Olá, no Cine Magazine de hoje você vai ver uma reportagem especial sobre o 9º Vitória Cinevídeo. A equipe do programa esteve lá e registrou os filmes exibidos e os vencedores da mostra competitiva. Você vai conferir também uma entrevista com o pesquisador Glauco Barsalini, autor do livro Mazzaropi e o Jeca do Brasil. E ainda tem um ensaio sobre o filme Ghost Dog, do diretor Jim Jarmusch. O longa-metragem aborda a violência sem limites no mundo moderno. Você ainda pode ganhar ingressos de brinde para as estreias da semana. Fique ligado, seu canal de cinema já está no ar. No Circuito Liberdade, usina Unibanco de Cinema, estreia o filme Triunfo do Amor, com Mira Sorvino e Ben Kingsley nos papéis principais. O filme é dirigido por Claire Peplow, conhecida pelos roteiros para obras do cineasta italiano Bernardo Bertolucci. Se você quiser ir ao cinema de graça, ligue agora para 3284-2838 e ganhe ingressos de brinde. O Cine Humberto Mauro preparou uma mostra deliciosa para os apaixonados por filmes de terror. A partir desta quarta-feira, os mais tenebrosos monstros da história do cinema habitam o Palácio das Artes. Em uma seleção como esta, não poderia faltar Nosferatu, o mais cruel vampiro de todos os tempos. O filme, dirigido por Murnau, é um clássico do expressionismo alemão de 1921, apavorante até hoje. Entre os filmes de Murnau que fazem parte da mostra, também está Fausto, obra de 1926. O diretor utiliza efeitos de luz e sombra para recriar o clima sombrio do final da Idade Média, quando Fausto faz o pacto com Mefisto. A mostra reúne ainda obras importantes de outros cineastas, como A Morte Cansada, de Fritz Lang. Se você quer mais, tem. Nesta quarta-feira, após a exibição do filme Testamento do Dr. Mabuse, dirigido por Fritz Lang em 1932, tem um debate com o professor Luiz Nazário, especialista em expressionismo. Se você quiser assistir a um desses filmes de graça, ligue agora para o Cine Magazine e participe da promoção. O plano diretor para o cinema em Minas Gerais está sendo lançado neste sábado, dia 16, durante o projeto Humberto Mauro de Cultura e Cidadania em Cataguases. O plano diretor tem como objetivo propor ações e alternativas para a construção de uma verdadeira indústria cinematográfica no estado. O projeto Humberto Mauro de Cultura e Cidadania acontece entre os dias 15 e 16 de novembro, na cidade de Cataguases. Fazem parte da programação a primeira série de encontros temáticos para a discussão do projeto e a segunda reunião do Fórum Mineiro do Audiovisual. Entre os temas a serem discutidos estão a cultura e o desenvolvimento local e o panorama dos festivais brasileiros de cinema. A iniciativa é da Prefeitura de Cataguases, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Cultural, Ambiental e Socioeconômico da cidade. O evento conta ainda com o apoio do Ministério da Cultura e da AMC, a Associação Mineira de Cineastas. Próximo de completar 50 anos de idade, Jim Jarmusch é considerado um dos mais importantes diretores americanos. Ele estudou jornalismo e literatura inglesa antes de se interessar pelo cinema. Jarmusch descobriu a vocação para a sétima arte quando esteve em Paris e conheceu o estilo francês de filmar. Jim Jarmusch é autor de alguns dos filmes mais importantes feitos nos últimos 20 anos, como Estranhos no Paraíso, Trem Mistério e Dead Man.
It is a good viewpoint to see the world as a dream. Ghost Dog, realizado em 1999, é um filme que lida essencialmente com paradoxos e códigos conflitantes. O personagem principal é um negro, mas o mundo no qual ele se movimenta é o da máfia americana. O código sob o qual ele age deveria ser, portanto, o da máfia, mas o que ele realmente segue é o dos samurais japoneses. The way of the samurai is found in death. Meditation on inevitable death should be performed daily. Aforismos sóbrios, sólidos e desenganados pontuam o filme. Toda a obra tem este mesmo despojamento e simplicidade taoísta. O personagem principal quase não fala. Seu silêncio estabelece a norma. Os olhares, como é usual nos filmes de Jarmusch, se encarregam de significar. Nesta fita, onde a economia de meios é a norma, os dois amigos não se compreendem, pois falam línguas diferentes, francês e inglês, mas se entendem perfeitamente bem. O que um deles diz, o outro repete, sem o saber. Je suppose que tu as des affaires à régler, car le soleil va se coucher. I gotta go, I got some business to take care of. Soon the sun's gonna be coming down. I know you understand me. I know you understand me. O personagem principal é um matador profissional. Não exatamente qualquer um, mas alguém preocupado em seguir um caminho, aprender o despojamento e a simplicidade, refletida fielmente na encenação do filme. Embora o personagem mate de uma maneira cada vez mais sofisticada, o espectador compreende perfeitamente que ele caminha por um processo de aprendizado difícil, o qual, para ele, é claramente uma ascese. Até a morte pode ser, ter ou conter um aprendizado. O caminho pode ser escuro, mas ele vai sempre em direção à luz e à afirmação da vida. Em nenhum momento o personagem escolhe o egoísmo, mas sim a obediência. The end is important in all things. O Vitória Cinevídeo chegou à sua 9ª edição, promovendo o encontro do público com o melhor da produção de curtas-metragens e vídeos de todo o Brasil. O Cine Magazine esteve lá para conferir como foi esta festa do audiovisual na capital capixaba. O Vitória Cinevídeo chega à sua 9ª edição, reunindo o público capixaba em torno do cinema brasileiro. Este ano, a grande homenageada da festa é a atriz Marília Pêra, que está completando 50 anos de carreira. O Vitória Cinevídeo começou a sua 9ª edição com o pé direito, homenageando uma das maiores atrizes brasileiras.
Marília Pera está comemorando 50 anos de carreira, uma trajetória que se confunde com a sua vida pessoal. A atriz recebeu emocionada a homenagem, que consagra sua premiada presença no cinema brasileiro. Eu acho que eu fiz ao todo uns 17 ou 18 filmes, eu estava contando, acho que uns 18 filmes. É um bom número, não é? Para uma atriz brasileira com formação teatral, é um bom número. Eu gostaria que esse número aumentasse, que eu pudesse vir a fazer muito mais filmes, porque eu adoro o cinema nacional, adoro as pessoas envolvidas com o cinema e gosto muito da repercussão que o cinema traz para a gente no mundo, né? Muito bom. Os festivais, as homenagens, a gente sempre é muito bem tratada, grandes personagens. Eu espero fazer grandes personagens ainda no cinema nacional. O Vitória Cinevídeo promove o nobre encontro do público com o audiovisual brasileiro. Durante os 6 dias das mostras competitivas, as sessões ficaram lotadas por uma plateia formada por artistas, realizadores e por uma maioria absoluta de pessoas que não pertencem ao métier cinematográfico. Um público não segmentado, que quer conhecer qual é a cara do nosso cinema. O Vitória Cinevídeo também tem um papel fundamental como incentivador da produção local. Eu acho que o Vitória Cinevídeo serve como referência para as pessoas que estão produzindo aqui. E aí a gente promove também as oficinas, os debates, as palestras, tudo em função da tentativa de desenvolver a produção aqui. E hoje, esse ano, a gente vê os resultados dos 6 anos de trabalho também em cima desse incentivo, que a gente tem na programação 6 curtas locais, que é pra gente um marco inédito. Além das mostras de cinema e vídeo, o Vitória Cinevídeo promoveu seminários, debates e oficinas, que tiveram como temas o roteiro, a trilha sonora e a realização cinematográfica. O diretor Joel Pizzini foi responsável pela oficina de roteiro No Limite entre o documentário e a ficção. Descobri pessoas aqui muito interessadas, interessantes, é um grupo muito eclético de profissionais liberais, fotógrafos, artista plástico, e, enfim, historiador, psicanalista. Então, isso tem possibilitado a gente desconstruir a ideia de roteiro, né? Até agora eu estava lendo uma entrevista do Albert Maysles, que é um grande documentarista americano. Ele acha um absurda a ideia de roteiro para um documentário. O Bressani diz que o roteiro é uma invenção dos produtores. Então, esse tipo de discussão que a gente precisa ter. Até que ponto é interessante ter um roteiro? Até que ponto é melhor ter um argumento ou não, sabe? Do que simplesmente desfilar um manual de macetes para as pessoas, né? O Vitória Cinevídeo exibiu 67 trabalhos entre curtas e vídeos. As mostras foram divididas entre animações, documentários e ficções. O festival reuniu representantes do audiovisual de 11 estados brasileiros, revelando para o público capixaba o melhor da produção nacional. Entre os curtas-metragens exibidos estavam Os Delicados, O Céu de Iracema, da diretora cearense Isiane Mascarenhas, e Dona Cristina Perdeu a Memória, da premiada cineasta gaúcha Ana Luísa Azevedo. Dona Cristina é um curta que fala um pouco da memória, um pouco, acho que da solidão também. Um filme que fala um pouco da necessidade de que todos nós temos de contar histórias, e não adianta tu contar histórias se tu não tem para quem contar essa história. O Buñuel, quando escreveu um livro de memórias dele, ele falava que uma vida sem memória não é uma vida. E, ao mesmo tempo, o que é a memória se não é um monte de mentiras que a gente considera que são verdadeiras, a gente se convence de que são verdades. O Dona Cristina pega um pouco dessas coisas todas e cria uma história que é uma relação entre um menino de 8 anos com uma senhora já de 80 anos, e, enfim, e a possibilidade desse relacionamento é que torna a vida da Dona Cristina possível. É um festival de curta-metragem, as pessoas vão ao cinema para ver o curta, e a plateia ela é muito mais espontânea, né? Ela não tem muito compromisso com consideração com o diretor, não vê muito como uma obra a ser respeitada. E
E a relação com o filme fica mais do gostar, do não gostar, do ter prazer, do não ter prazer. Eu gostei particularmente da exibição do Céu de Iracema. Acho que a noite onde ele foi apresentado foi uma noite... a gente teve sorte, outros filmes muito bacanas foram apresentados, né? E eu acho que a plateia reagiu bastante bem ao filme. Depois de uma semana dedicada ao audiovisual, chegou finalmente a noite da premiação. O velho Cine Glória foi palco da cerimônia que revelou ao público quem foram os ganhadores dos troféus Marlin Azul. O Vídeo Mineiro recebeu os troféus de melhor videoclipe para Tá Tudo Esquematizado, de Leandro HBL e Conrado Almada, e ficaram também com o troféu de melhor videoarte por A Casa. O melhor vídeo documentário escolhido pelo júri foi o Ciclone Lento Sutil, criação coletiva da oficina do Festival de Inverno da UFMG. O Vídeo Mineiro XX, de alunas da PUC-MG, recebeu menção honrosa do júri. Com certeza isso aqui é influência de muita coisa que muitos amigos estão fazendo lá em Belo Horizonte e outros estados. Super feliz, assim. Eu acho que também é bem representativo, assim, dos 5 prêmios de vídeo, assim, 4 foram lá para Belo Horizonte, né? Isso é bem legal, assim, vídeos coletivos, assim, né? Os outros 2 que ganharam, das meninas, né? O da Bárbara, assim, é bom falar que foi um vídeo super legal, assim, não, maravilhoso. Depois o outro vídeo dos meninos da Federal. Se a gente ganhar aqui foi legal também, porque eu acho que é uma coisa que a gente não esperava, assim, muito. Entre os curtas-metragens, a melhor ficção foi O Passo da Véia, de Jane Malaquias. O melhor documentário foi Como se Morre no Cinema, de Noelane Correia. E a melhor animação, segundo o júri, foi O Lobisomem e o Coronel, de Ítalo Cajueiro e Elvis Kleber. O troféu Marlin Azul de melhor direção foi para Joey Pimentel, pelo curta Retrato Pintado. Tudo de bom levar esse prêmio para o meu diretor, para o Joey Pimentel, lá no Ceará. Chega ao final o 9º Vitória Cinevídeo. Dos 5 prêmios distribuídos para a categoria de vídeo, 4 foram para Minas Gerais, o que vem confirmar que o nosso talento tem se consolidado e passado de geração em geração. O Cine Magazine continua na cobertura dos mais importantes festivais de audiovisual do Brasil. Continue com a gente. Mazzaropi foi um dos maiores fenômenos de bilheteria do cinema brasileiro nos anos 50 e 60. Ele é criador de um personagem inesquecível, o Jeca, inspirado no escritor Monteiro Lobato. Agora, Amácio Mazzaropi virou livro. A tese de mestrado do pesquisador Glauco Barsalini acaba de ser publicada. O título é Mazzaropi, o Jeca do Brasil. O autor conversou com Geraldo Veloso no Plano Geral. O livro é fruto de uma pesquisa extensa, de 7 anos. Começou em 1994, quando eu, aluno da Unicamp ainda, do curso de Ciências Sociais, resolvi fazer uma pesquisa a respeito do Mazzaropi na área de Sociologia da Cultura. Então não tinha nenhum viés para cinema e nem para literatura, mas mais um viés sociológico mesmo, aquela pesquisa inicial. Aí, com o tempo, eu fui me apaixonando por essa figura do Mazzaropi, por esse grande empreendedor do cinema nacional, por esse grande ator, artista, enfim, esse sujeito que tinha um carisma fantástico, que levou multidões para o cinema, e resolvi aprofundar a pesquisa, fazendo agora uma análise sobre as influências artísticas que conduziram Mazzaropi a construir a sua personagem. Então ele é um livro que no seu momento inicial faz uma biografia de Mazzaropi, mas não uma biografia inteira, completa, porque não se pretendia isso. O livro se pretende justamente entender, na primeira parte, entender as influências do teatro, do circo, do rádio, sobre a construção da personagem Jeca. Num segundo momento, eu sentindo a necessidade de ampliar um pouco mais, eu fui a campo fazer entrevistas, baseado na metodologia da história oral, fazer entrevistas a cineastas que compartilharam de produções com Mazzaropi. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Mazzaropi ingressou no mundo do circo e no mundo do teatro muito cedo, com 14 anos de idade. Depois, mais tarde, acabou fundando uma trupe
Mazzaropi, e nos anos 30 e 40 entrou naquele movimento do chamado teatro de emergência. Veja só, as casas de cinema já não podiam mais comportar as apresentações de teatro por causa da tela fixa. Com o advento do som do cinema, a tela fixa, então não tinha mais aquele palquinho. E aí criou-se um movimento, Nino Nello, por exemplo, do teatro ítalo-brasileiro, criou um movimento do chamado teatro de emergência. E Mazzaropi fundou seu pavilhão em Jundiaí, São Paulo, o primeiro pavilhão que correu o Brasil. Então, durante 20 anos, e associou-se também na década de 40 ao próprio Nino Nello, durante 20 anos, Mazzaropi fez teatro, fez circo. Circo, aliás, fez até o fim da vida. Gostava de ajudar os circos pobres, ia lá e não cobrava cachê. É uma coisa bacana isso. Bom, e aí ele entrou no rádio e na TV. Fez o primeiro programa de comédia da TV, chamado Rancho Alegre, e logo depois já entrou no cinema. Foi ator no cinema durante uma década. Contratado da Veracruz, Brasil Filmes, depois Jaime Prates, e aí foi para o Rio de Janeiro com o Massaíne, fez 3 filmes, rompeu um contrato para fazer o 4º filme e aí fundou a PAN. Tinha um tino comercial muito grande, então achava que ele era o melhor produto para ser vendido, a personagem dele era o melhor produto para ser vendida por ele mesmo. E aí é que ele fundou a PAN. Quem levou Mazzaropi ao cinema foi o Agostinho Martins Pereira, que era produtor também na Veracruz, e depois dirigiu o próprio Mazzaropi num filme chamado A Carrocinha, produzido por Jaime Prates, um uruguaio que acabou fazendo Ben-Hur na Espanha, depois junto com o cinema espanhol, hollywoodiano, enfim. Ele absorve essa cultura italiana, caipira, paulista. Mas eu acho que, em grande medida, essa cultura paulista, que é mineira, e que é do norte do Paraná, e que é de Goiás, né? Essa cultura caipira, que se estende pelo sudeste, enfim, é alguma coisa que tem grande nível de identidade com a cultura de raiz do brasileiro. Seja ele sertanejo, seja ele caboclo do Amazonas, seja ele açoriano, de Santa Catarina, Paraná, sul do Paraná, seja ele um estancieiro gaúcho, todos esses sujeitos brasileiros são produtores rurais, são sujeitos que têm uma vida econômica absolutamente ligada ao campo, absolutamente regida pela natureza, e portanto são pessoas que produziram, elaboraram formas de cultura que compuseram essa nação, esse homem, ou esse homem e mulher, né, esse ser brasileiro. Portanto, por isso é que eu acho que Mazzaropi é o Jeca do Brasil. Eu acho que isso justifica, ou isso explica bem porque ele fazia sucesso do Oiapoque ao Chuí. Nós esperemos de amanhecer pra nossa viagem começar. Mazzaropi é Chaplin, Mazzaropi é Cantinflas, Mazzaropi é Buster Keaton, Mazzaropi é Totó, Mazzaropi é um grande comediante mundial. E eu acho que o fato dele ter feito a sua personagem, Jeca, tem muito a ver com o perfil da história pessoal dele. Mas ele acabou construindo uma filmografia muito especial, muito singular, porque ele conseguiu relaborar, através da sua personagem, profundas tradições da cultura brasileira, num momento de profundas transformações sociais. De maneira que, durante 30 anos, Mazzaropi fez sucesso no cinema, da década de 50 enquanto ator, na década de 60 e 70 enquanto produtor, argumentista, diretor, é bem verdade, que trazia diretores de grande porte, como o próprio Glauco Mirko Laureri, e depois o Pio Zamuner, fazendo grandes tomadas, fazendo uma filmografia muito bonita. Mas foi sucesso de bilheteria sem dúvida nenhuma, com muita força, com muita beleza, até, infelizmente, o momento que morreu, em 1981, fez o seu último filme em 1980. Participe do seu canal de cinema. Envie um e-mail para cinemagazine@cinemagazine.com.br com suas críticas e sugestões.
O homenageado do programa de hoje é o cineasta americano David Mamet. Ele nasceu em Chicago e completa 55 anos este mês. Antes de chegar ao cinema, revelado por Hollywood, juntamente com Sam Shepard, David Mamet produziu vários textos para teatro. O cineasta é um dos mais brilhantes dramaturgos e roteiristas dos últimos anos. David estreou como diretor e roteirista no filme noir House of Games, estrelado por Lindsay Krause, mulher do cineasta. Ao longo de toda a carreira, Mamet reafirma o compromisso com a dramaturgia clássica, roteiro muito bem construído e coerência temática, características dos cineastas revelados a partir dos anos 80. Muitos anos de vida para David Mamet. O Cine Magazine termina aqui. Até a próxima semana. Tchau! Apoio Uzi Minas e MSA, Tecnologia da Informação. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Realizado com os benefícios da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo